E aí, pessoal, tudo bem? Parabéns, senhorita Marvel, fez uma série decente. Depois dessas últimas presepadas, tivemos uma série que foi boa do início ao fim. E olha que é a série que tinha, pelo menos pra mim, menos expectativas e ainda assim superou as expectativas. É assim que se faz, não teve barrigada, não teve enrolação, a série foi andando num ritmo legal e os 2 episódios finais que saíram agora também mantiveram o nível da série, então eu achei muito bom. E um plot twist aí no final ou no semifinal que nós vamos comentar aqui, porque o que teve aqui foi morte do início ao fim, né? Aliás, uma série que se propõe a colocar os personagens caminhando com a morte, você não pode esperar outra coisa que não seja a morte de cada um deles. E aí é o que tivemos nesse episódio. Falando em morte, né? O episódio já começa, né, com a Agatha conversando ali com a morte, que ficou muito bem caracterizada por sinal, e aí a morte tá lá super incomodada com o Billy, porque ele não seguiu muito a regra de morrer e ir embora, não. Ele morreu, mas quer voltar em outro corpo, e diz que se matar ele de novo, ele volta em outro corpo ainda, e a morte não gosta nada disso. Aliás, a morte já tinha dito que não gostava de fantasmas, exatamente porque fantasma é a alma da pessoa que morreu, mas não simplesmente não desembola e vai embora, né? Fica por aí, não vai pelo processo natural da coisa. E ainda o Billy ainda tem a chance de trazer um outro irmão, quer dizer, 2 para poder subverter as regras, então a morte quer o Billy. E aí a Agatha fala, então eu te entrego o Billy, aliás não dá para matar o Billy, ele tem que se entregar, eu te entrego ele, mas você some da minha vida que eu não quero ver você nem no dia que eu morrer. Aí eu fico pensando, no dia da morte ela não quer ver a morte e fala, acontece o que então? Mas enfim. E aí o trato tá feito e a morte sai de cena, aliás, sai do cenário da forma mais barata possível. Aliás, a Marvel economizou muito nessa série, o que não tem problema nenhum não, porque dá pra contar uma história economizando. Ela simplesmente rasga o cenário e sai mesmo, né? Tipo assim, deve estar no roteiro, agora a morte sai de cena, ela foi sair de cena literalmente. Mas inscreve aqui no canal e agradeço já que você me acompanhou aqui nessa série da Agatha, que graças a Deus foi muito boa, né? E inscreve e deixa seu comentário, óbvio, o que você achou desses 2 últimos episódios e das pontas soltas e de pontas que também algumas coisas não foram explicadas aqui. Mas muito obrigado e bora falar desse Caminho das Bruxas aí, que o Caminho das Bruxas volta quando terminam os 2 lá, né? Já tá lá o Wiccan, a Agatha e a Jennifer Cale, volta e estão os sapatinhos lá no lugar, ou seja, acabou de onde começou, tá tudo igual tava, até que eles caem naquela sala lá, parece um necrotério, onde eles saem lá, quer dizer, é o último desafio deles lá, e lá descobre que a Agatha bloqueou a Jennifer Cale por 100 anos, e ainda coloca a culpa no patriarcado, ai que preguiça que dá quando fala essas coisas, mas enfim, aí depois chega junto lá, o Wiccan junto com a Agatha e a Jennifer Cale, faz uma mandinga lá, que ela amarra o cabelo na mão lá e recupera os poderes, olha que maravilha, Jennifer Cale com os poderes de volta, ainda sem explicar qual foi a treta da Agatha, mas a esse ponto nem precisa mais, e ela foi embora, saiu da Terra, foi ser feliz e vai voltar no universo cinematográfico da Marvel. A gente não sabe onde, mas ela pode desenvolver um papel importante. Mas aí sobra só os 2, a Agatha e o Billy ali dentro daquela sala, e ela fala, ó, agora eu e você senta aqui, senta que lá vem a história, que vou te ajudar a trazer o menino. Nessa hora, a Agatha já tá assim, tendo compaixão pelo Billy, né, e aí tenta ajudar ele lá, coloca a mão na cabeça dele, vai guiando, ó, encontra seu irmão, ele tá por aí e tal, vai seguindo ele, ajuda ele e tal, não sei o que, beleza, e aí ela encontra, fala assim, ó, procura alguém que tá morrendo aí. Ele procura um menino que tava se afogando lá e fala, tá cheio de gente morrendo agora. Então não é por falta de gente. Aí você procura lá e o Wiccan fica preocupado. Ele fala assim, será que eu tô matando um pro meu irmão viver? E ela fala, não, infelizmente às vezes os meninos morrem mesmo, se referindo ao filho dela que morreu, coisa que a gente ia ver a história do menino dela mais completa no último episódio. E a gente vê que o cabelo ali no pingente é o cabelo do Nicholas Scratch mesmo. Mas como tudo aparece, tudo some nessa série, dessa vez é o Wiccan que desapareceu e a Agatha fica sozinha ali, pega aquele pingente e vê um dente de leão algo que se planta ali para nascer outros dentes. E aí a gente lembra que a morte, na hora que ela aparece lá, ela vem com a faca na mão e uma florzinha na outra mão. Significa que a faca é a morte mesmo, mas a florzinha é o renascimento, é de onde volta ali, é onde brota de novo. E aí aquilo que vai acontecer naquele dentezinho de leão, que ela vai plantar ali, chega no fim da história dela, quer dizer, ela consegue plantar e já nasce a plantinha. Ela fala assim, eu preciso de mais tempo, no caso, mais tempo para a plantinha crescer, só que esse mais tempo é uma referência ao mais tempo que ela precisava com o filho dela, que a gente vai ver, a gente veria no próximo episódio. Ali afunda tudo, ela sai do porão da casa dela, que é onde eles sempre estiveram, e já tá a Rio Vidal, a morte no telhado, fazendo risada de bruxa, já tá lá em cima, já toda saidinha lá, e a gente vê que a Agatha, que tava no caminho das bruxas para ganhar o poder de volta, não ganhou o poder, e a morte começa a humilhar a Agatha e joga caco de vidro nela, etc, e amarra ela de todo jeito. Quer dizer, é uma luta sem propósito, sem sentido, tipo assim, vai lutar com
com a morte. Você com poder já não tem como lutar com a morte sem poder, então aí que não tem jeito mesmo. Mas nessa hora que temos uma cena que pra mim foi mais emocionante da série. Todo mundo esperando ver o Wiccan de Wiccan e chega voando em todo o seu esplendor, não só com a tiarinha na cabeça, tem a tiarinha, claro, mas o uniforme dele, a caracterização dele ficou muito interessante, ficou muito boa. Ele chega para poder salvar a Agatha, e qual a forma de salvar a Agatha? Dar os poderes, jogar os poderes nela para ela absorver. Só que aqui eu acho assim, um risco muito grande, porque ela já tinha matado a Alice Vu assim, ela já tinha matado outras bruxas, mas não sei se ele saberia até aquele ponto, mas já tinha matado a Alice Vu, e ela falou que ela não controlava esse negócio de, ela puxa o poder, mas ela não controla. Então o menino chegou, tipo assim, agora há pouco ele tava brigando com ela mentorou ele pra achar o Billy. Já arriscou a vida dele, já jogando o poder nela, né? Mas mesmo assim, ela consegue puxar o poder dele o tanto necessário, mas cancela, ele fica fraco e tal. Mas assim, pro bem da trama, pro bem do roteiro, né? Que consiga fazer justo com o Wiccan, olha você vê, ela não conseguiu fazer com ninguém, ela não conseguiu fazer isso com ninguém na vida toda, né? Mas com o Wiccan ela conseguiu interromper esse processo de puxar o poder até a pessoa morrer. Mas o Wiccan é expulso da luta e lá de fora ele fica vendo só brilhos de um lado, brilhos de outro, brilhos verdes, brilhos roxos, né? Forma barata de falar de poderes, mas tá bom também. E quando ele volta, a Agatha fala assim, não, eu que tenho que morrer, tal, porque você tem sua vida pra seguir, eu tenho que morrer. E o Wiccan fala, não, eu que me mato, eu que me mato. Aí a Agatha fala, então beleza, vai lá, se entrega então. Aí ó, a morte, ó, trato combinado, ó, fiz ele se entregar pra você. É uma outra reviravolta, né, porque não é, a Agatha falou que ela se entregaria, né, já que ela não tinha mais o que fazer ali, mas ele deixa, ela deixa também, ela trai ele, mas quando ela trai ele fala, mas foi assim que seu filho morreu? Aí ela muda a mente de novo, aí falou assim, tá, uma reviravolta, tipo assim, em tão pouco tempo, o que aconteceu aí? O que aconteceu pra esse filho que morreu desse jeito contraindo? Isso pra mim, pelo menos, não ficou muito bem claro, mesmo quando mostra toda a história do filho. Porque ele falou assim, foi assim que seu filho morreu, aí ela mudou de ideia e se entregou. E seu filho morreu como? Morreu puxado de morte, você puxou o poder dele, ó, tinha acabado de acontecer, você estava brigando com a morte, seu filho te interrompeu, seu filho foi te salvar da morte, você colocou ele na frente, quer dizer, ficou parecendo que o filho dela morreu por uma situação similar, né, análoga àquela que estava acontecendo, que não foi o caso que aconteceu. Mas, enfim, ela vai e ela se entrega mesmo e ela dá o beijo na morte. A gente beijou a morte, não tem como não morrer depois de beijar a morte. Beija a morte e aí ela morre mesmo. Eu falei, gente, ela tá morrendo mesmo. E morreu e apodreceu e virou florzinha, como eu falei aqui, a florzinha de renascimento. Virou florzinha, eu falei, mas tá no penúltimo episódio, como é que a mulher, a protagonista, morre no penúltimo episódio? Nós vamos ficar fazendo o que no último episódio? Talvez por isso que eles tiveram que colocar os dois episódios juntos, né? Depois que a protagonista morre no penúltimo, quem vai assistir o último episódio na outra semana, né? Só sei de uma coisa, gente, depois que a Agatha morre e que a morte tá lá do lado dele, na hora que o Billy vira pra ela olha pra ele com aquela cara de caveira, ele tá de boa de ver aquela cara na frente dele ali. Se sou eu ali, ó, dou um pulo ali pra trás, meu filho, sai daqui, sai sobração. Aí o Billy volta pra casa e chega em casa e fala assim, filho do céu, onde você estava? 24 horas que você ficou fora, portanto, tudo que aconteceu nesse prazo aí de 24 horas. Ele entra no quarto dele, ele de fato acaba sendo uma mistura de William, que era antes, com o Wiccan, mas o Wiccan mesmo. Mas lá no quarto tem tudo o que aconteceu na série. Que aliás, aí ele vê que tudo isso foi a cabeça dele que inventou. Não é o caso de foi tudo um sonho, né? Tudo aconteceu mesmo, mas uma realidade que ele mudou. Eu ouvia falar aqui que já sabia, mas assim, eu quase gravei um vídeo disso aqui, porque eu vi essa teoria há uns dias atrás aí, que tudo se encaixava muito nas coisas que ele tinha, que a série foi falando, né? A série vai falando pra gente o que está acontecendo, e de fato faria muito sentido se ele tivesse criado aquilo ali. Eu achei que eles fossem fazer tipo o Rex que a Wanda criou do lado de fora, fazer aquilo no subterrâneo, porque foi isso que aconteceu. Só não tem aqueles efeitos especiais e toda aquela logística, né? Não mostrou nada. Ele só mostrou ele andando no quarto e falou, nossa, foi eu que fiz tudo, tá, beleza. E assim, mostra cena por cena, todas as referências que estavam no quarto dele são as coisas que foram acontecendo ali à medida que os episódios foram passando. Agora, o prego no caixão de que foi ele que fez tudo é na hora que a Lilia Calderu, no episódio da Lilia, que foi o antepenúltimo, né? Ele fala, eu queria que a Lilia estivesse aqui, e ela aparece. Aí, ou seja, tudo ali está acontecendo de acordo com a vontade dele, de um jeito, ou da vontade consciente ou inconsciente dele. Então, assim, depois de um tempo você revendo os episódios, agora, né, fica fácil de falar, eu sabia. Agora fica fácil, mas faz muito sentido, ou seja, tudo isso foi muito bem construído. Tudo que estava ali dentro do quarto dele, que não apareceu assim tão explicitamente anteriormente. Quando apareceu o quarto, até apareceu as coisas, a câmera passando. Quem busca easter eggs, ele viu algumas referências que aí deu para poder montar isso. Mas mesmo durante a história,
vai falando, ó, sua mãe era assim, quando a Agatha fala, você é exatamente igual a sua mãe, ou seja, sua mãe criou uma realidade lá em cima, você criou uma realidade aqui embaixo, você consegue moldar a realidade igual a sua mãe. Ou seja, tem algumas coisas que foram sendo ditas ali durante os episódios, que é exatamente, ele fala assim, isso é exatamente como eu imaginava, ou seja, a série foi dando dicas boas, por sinal, né, e de que esse plot twist estava previsto, dava para poder achar isso daí, tanto que eu vi gente que achou. Eu não achei, não. Eu só fiquei meio assim, achando estranho no máximo. Mas não vou falar aqui que eu já sabia. Mas que isso foi interessante, foi demais ver as coisas que fazem parte da vida dele, se materializando ali. Portanto, as coisas que estão na cabeça dele, sobre todas aquelas referências, aquelas são referências do William. Portanto, as coisas do William ainda estão no Billy, né? Então o Billy faz uma mistura de Billy Maximoff com William Kaplan para virar William Maximoff, como nos quadrinhos. E chegamos no último episódio, eu pensei assim, vai fazer o que no último episódio? A Agatha já morreu mesmo, o menino já descobriu que ele que criou aquilo tudo, nós vamos ficar aqui bestando aqui no último episódio. E aí foi mostrar esse passado todo da Agatha, que pra mim faria mais sentido se pelo menos essa parte do menino viesse antes, mas ali a gente já teria que saber o que teria acontecido com o menino dela, porque trocou pelo Darkhold ou não? Tá aí uma coisa que não foi explicada, né? De onde surgiu essa história da Darkhold? Ainda que fizesse uma referência depois, mas ela pegou o Darkhold bem depois, não tem nada a ver com o menino. É uma das coisas que, por exemplo, não ficaram explicadas. Você tem a principal personagem, que depois que conta a história dela toda, tem coisa que ficou solta. Essa é uma delas. Eu sei que é um detalhe, mas foi mostrado a foto do Darkhold lá, acho que no primeiro episódio. Então não faz sentido não terem nem mencionado isso. E aí mostra desde o momento que ela vai dar a luz ao Nicholas, a morte aparece na hora que o menino vai nascer, e aí o trato dela, me dá mais tempo com o menino, assim como ela pediu da plantinha, me dá mais tempo com o menino, e aí a morte fala, dou mais tempo, só não te conto quanto tempo que é. E aí, gente, ó, sinceramente aqui, e assim a Agatha viveu, né, quer dizer, o menino dela ela já sabia que o menino ia morrer, só não sabe quanto tempo que ela tem. E pra quem já perdeu alguém que ama, é desse jeito que a gente tem na vida. Você tem a pessoa que a gente ama, infelizmente tá ali, mas mais cedo ou mais tarde a gente sabe que não vai ficar ali por mais tempo, por tanto tempo, ou sei lá. A gente não sabe quanto tempo tem, nem a gente, nem as pessoas que a gente ama. E aí a Agatha aproveitou o tempo com o menino, ensinando ele a fazer traquinagens, e aí o menino ficou malandrinho, né? E aí a forma que ele morre eu achei até bonita, porque ele tá lá no meio do mato com ela, tosse, e aqui ó, aulinha de semiótica. Tossiu na série, vai morrer. Tossiu no filme, na série, no teatro, na minissérie, não interessa. Tossiu, vai morrer. Pode ser velho, novo, mulher, homem, velho, não importa. Tossiu, vai morrer. E o menino tossiu, eu falei, ô, dó, já tá, vai morrer mesmo. E aí vai dormir, e aí durante o sono que ele morre, né? E aí é muito bonita a cena, a morte simplesmente chama ele, até manda ele dar um beijinho, ó, fala pra Agatha que você tá indo, enfim. Essa cena foi interessante, beleza, morreu e ela vai ficar triste pro resto da vida ali, chateada com a morte, porque quando a morte chegou na hora que ela estava indo dar o parto, na hora que a morte aparece para poder buscar, pela conversa, a própria Agatha fala, meu amor, né? As duas já tinham tido relacionamento. Aliás, esse relacionamento das duas também não foi explicado como é que começou, como é que terminou, de onde que eles se conheceram, né? Viraram amigas. Também não foi explicado também não, mas paciência. Aí ela fica chateada e fala que vai odiar a morte por toda a eternidade. E tá odiando a morte até hoje. Mesmo a morte tendo falado assim, ó, o tratamento que eu te dei foi tratamento VIP, ninguém tem a chance que você teve não, tipo, quando a morte chega e não tem conversa, mas pra Agatha, a morte chegou pro menino e ela ainda deixou o menino ficar mais 6 anos aí com a Agatha. Mas aí o menino junto com ela foram inventando a música do Caminho das Bruxas, até que chega a bruxa falando assim, ó, você sabe do Caminho das Bruxas? Tô a fim de ir nesse Caminho das Bruxas, se você me guia, precisamos de um coven, aí junta todo mundo lá e ela vai matando, isso serve de isca pra poder angariar bruxas e puxando os poderes dele. E é engraçado que sempre vão passando os anos e a Agatha vai mudando de roupa. E aí a gente vê que o Wicano foi exatamente mais um desses que caiu no golpe do Caminho das Bruxas, porque foi para isso que ele procurou a Agatha. Ó, você conhece o Caminho das Bruxas? Tô a fim de entrar. E ela junta um coven, não tinha gente, juntou, vai com a senhorita Hart mesmo. E aí, quando ela tava lá para poder puxar o poder da galera, ela foi interrompida pelo Wicano que desceu correndo lá e abriu aquele buraco no chão. E aí a Agatha sacou que ali tinha uma coisa diferente, tinha uma realidade nova ali e ela decidiu entrar no jogo para poder ver o que ia dar aquilo ali. E aí que a gente tem a volta dele pro quarto, quando ele descobre que tudo foi a cabeça dele que criou, aparece a Agatha Harkness agora com o fantasma.
Legal que ela aparece mais velha, com cabelo branco, que é assim que ela tá nos quadrinhos, que ela sempre esteve nos quadrinhos com cabelo branco lá. E aí ela explica que tudo foi da cabeça dele mesmo, aquela realidade. Se ele montou o caminho onde as pessoas morreram, é porque indiretamente ele matou aquelas pessoas e aquilo pesa. Ela fala, ó, matou, mas faz as contas aí que teve uma que você salvou, que foi a Jennifer, que eu mencionei aqui. Mas aí depois que ele descobre isso, ele volta na casa dela, né? E aí ela chega e fala assim, você está de volta à cena do crime? E fica esperto, porque quando alguém fala assim, ó, fulano vai voltar à cena do crime, é porque ele vai se unir a ele depois. E é exatamente isso que acontece, né? Porque depois eles voltam lá na casa da Agatha Harkness, que na verdade é a casa do Ralph Bonner, e vai fazer uma mandinga lá pra ela poder sumir, para poder não... Sai daqui, fantasma, banir ela pra ela não encontrar, pra ela não desaparecer. Mas aí depois de ver ela como fantasma, ele vai lá, pega o livrinho e começa a expectum patrono e mandinga pra cá e pra lá pra poder banir ela, poder expulsar ela, pra ela não ficar enchendo o saco dele como fantasma, né? E aí é outra mudança de postura, porque ele já tava... ela salvou ele, né? Ele já tava gostando dela, aí ela volta pra ajudar ele, aí ele fala assim, não quero você aqui, quer banir, tá com raiva dela, ou seja, quer banir, quer sumir com ela, mas ele muda de ideia de novo e ela vai ser agora mentora dele, né? Ela que já foi mentora nos quadrinhos, ela foi mentora da Agatha, da Wanda, né? Agora vai ser mentora do filho dela aqui, pelo menos no universo cinematográfico da Marvel. E agora ela é o pet, é o bichinho de estimação dele, o contrário do que foi no início da série, que ele que era meio que o bichinho de estimação dela. E aí ela mesmo como fantasma consegue pegar o pingente, eu falei, pronto, pegou o pingente, tem um cabelo do menino, resolveu, vai ser feliz pra lá com o filho dela, Nicholas, né? Mas não, ela não vai ficar com o Nicholas e decide ficar sendo guia espiritual do Wiccan, ou seja, né? É uma ótima maneira de manter a atriz, mas sem manter, ou seja, agora a Agatha Harkness tá aí pra fazer uma apariçãozinha, uma aparição literalmente quando precisar. O Wiccan tá lá com os Jovens Vingadores, oh meu Deus, e agora o que eu faço, tal? Agatha, chama a Agatha, aparece o fantasma ali do lado, faz isso, meu filho, pensa nisso, pensa naquilo, agora ela vai servir dessa muleta aí para poder ajudar ele em alguns momentos, ele que pode ser um ótimo líder dos Jovens Vingadores, ficou muito bom, muito bem caracterizado. E os dois agora saem, sobem a escada lá para poder ir procurar o Tommy. Que menino que ganhou a alma do Tommy, que menino que afogou, né? Que morreu afogado, que ganhou a alma do Tommy. Coisa que a gente deve ver lá na série do Visão. Aí é para outra história, outros dias, outra série. Ficou muito interessante. A série foi boa, como eu falei, do início ao fim. Que bom que a Marvel mandou alguma coisa boa pra gente aí, porque tava difícil, viu? Mas agora dá uma renovada nas esperanças que mesmo que a série seja barata, contida numa história, dá pra contar uma história boa do início ao fim, coerente. Eu sei que tiveram algumas pontas soltas, algumas coisas que ficaram meio não explicadas, principalmente da Agatha, né? A protagonista teve falhas na história dela ali, mas tá de boa, dá pra relevar, porque a série foi muito boa, principalmente aquele episódio da Lily Calderu, ficou um espetáculo de edição, de montagem, de roteiro, etc. Comenta aqui, um grande abraço e até mais.